Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos trazer um assunto muito amargo para a grande maioria da população, que é o Imposto de Renda 2018, que dia 30 de abril está chegando e que todo mundo tem que fazer sua declaração e entregar sua declaração para o Leão. Então nós confundimos, grande Leão, e eu tomei o cuidado de convidar duas pessoas especialistas em Imposto de Renda, Dr. João Domingos, advogado, e lá do meu amigo Dr. Brasil Salomão, do Marcelo, um grande abraço, Dr. Brasil, Dr. Marcelo Salomão. Essa semana eu vou aí, eu vou tomar um café, está prometido, mas eu vou cumprir. E o João Batista Campos, da Astec Contabilidade, meu amigo também e grande parceiro, para trazer para a gente as informações do Imposto de Renda 2018. Vamos começar com as novidades, positivas ou negativas, tanto faz. Doutor, o que nós temos de novidade do Imposto de Renda 2018? João, fica à vontade também. João Batista. Esse ano a gente tem realmente algumas novidades aí, né? E a ideia que a gente tem com essas novidades é que a Receita Federal ela vai começar, aliás, vai terminar um processo que ela tem de amarrar as informações sobre os contribuintes. Cada ano que passa a gente nota que a Receita tem buscado colher o maior número de informações para que ela possa fiscalizar e cobrar imposto sobre a renda. É o chamado cruzamento de informações. Exatamente. E o que é esse cruzamento? O que mudou agora? Por exemplo, imóveis. Esse ano vai ser facultativo, mas por ano que vem é obrigatório, mas já é um ensaio, né? Os imóveis a gente vai ter que declarar data de aquisição, aonde ele está registrado, número da matrícula, valor do imóvel e dados do IPTU. Por exemplo, como o João Batista, uma pessoa que tem mais de 50 imóveis, como é que ele faz a declaração pelo valor venal? Como é que é o negócio, doutor? Ele vai perder muito tempo para fazer essa declaração, que eu conheço grande parte desses imóveis dele, né? Imóveis rurais, esse patrimônio amplo, vasto. Amplo. Mas ele é latifundiário, mais conhecido como latifundiário. A Receita está de olho nele para a reforma agrária. Exatamente. Mas assim, o imóvel ele tem que ser oferecido pelo valor histórico. O que é o valor histórico? É o valor da aquisição. Em regra, você não pode corrigir o valor desse imóvel ao longo das declarações que você apresenta. Você só pode acrescer se você tiver, por exemplo, uma benfeitoria, um melhoramento nesse imóvel, ter um entendimento novo de que, por exemplo, colocar armário embutido, que agrega no imóvel, você também pode somar isso ao valor. Mas João Batista, a Receita Federal é sacana. Porque como é que você comprou um imóvel há 30 anos e não vai atualizar o valor dele? Realmente, não é uma atualização. Mas existe, por outro lado, só dar um complemento nisso aí, uma certa depreciação. Longe daquilo que deveria ser, no meu ponto de vista, longe daquilo que deveria ser real e ser justo e ser correto, né? Uhum. Isso talvez eu considero uma das maiores injustiças do imposto de renda. Imposto de renda, logicamente, é uma das coisas mais justas que se paga de acordo com o que se ganha. Mas tem dois pontos dentro da legislação que eu não concordo muito, que é isso daí, essa falta de correção desses imóveis, porque essa depreciação que permite ser feita é muito aquém da possibilidade e do real do negócio. Então, se paga muito imposto perto dessa não correção ou dessa pequena depreciação que tem. E uma outra coisa realmente aí que não está aí no assunto também da injustiça do imposto de renda é a não correção da tabela progressiva. É a grande sacanagem. Né? A grande sacanagem, né, Domingos? Para se pontos assim que eu acho mais injusto de tudo do negócio. Exato, né? A gente não pode fugir Faz quantos anos que não tem correção? Faz mais de 5 anos assim, uma correção. Explica para o telespectador do que nós estamos falando ali naquela câmera. O que a gente tem que ter noção, né? A gente até faz uma colinha, né? Tamanho claro, são os números, eu tenho né? aqui minha colinha aqui, ó. O que acontece? Só para a gente exemplificar.
Quem ganha mais do que R$ 28.559 é obrigado a apresentar a declaração. 28.559,70. Isso. Quando eu não corrijo esse valor, e se eu pensar que eu tenho inflação ao longo do período, o cidadão que ganhava 1.000 em 2010, por exemplo, hoje ganha 1.500. Correção, dissídio, enfim. Mais contribuintes, se eu não corrijo a tabela, vão ser obrigados a pagar imposto de renda. Então acaba sendo um aumento indireto da carga tributária. Aí vem um sacana lá da Receita Federal que eu acho engraçado, né? Esses caras, eu acho, confio, ratifico como você fala. Imposto de renda é a coisa mais legítima, mais correta, tem que ser paga, etc. Tal. Só que só o cidadão dança nessa história. Não pode ser assim, tinha que ser uma coisa de dois lados. Veio o cara lá na hora de fazer a apresentação dessas mudanças para o imposto de renda, então ele colocou que a previsão de receber o número de declarações é de 28 milhões e meio de declarações agora desse imposto de renda, contra 28.800 esse ano, 28,5 o ano passado, ou seja, um crescimento de 300 mil declarações. Aí perguntaram para ele, mas não é pela falta do reajuste? Ele falou, não, é porque o crescimento da economia, o emprego está em alta. Ele falou isso, juro por Deus, eu não tenho o nome do cara aqui. É alguém lá da Receita Federal, na hora que abriu, ele pegou e foi falar que, meu amigo, reajusta isso aqui, esses 28 mil e pouco, a valores presentes de quantos anos nós temos isso mais ou menos, doutor Domingos? Pelo menos uns 5 anos. Pelo menos 5 anos. Ou mais até. Se você teve ano aí de inflação de 13%, não sei se foi 2016 ou 2015, então se você reajustar em 30% isso aqui, o número de declaração vai cair pra caramba. Não tenha dúvida. E não é só isso também, né? Quando a gente fala de imposto de renda, o que é a renda, né? Aquilo que efetivamente eu tive de acréscimo no meu patrimônio. Aí eu volto no problema das deduções também. Que quando eu não corrijo a tabela, que é isso que a gente acabou de falar, eu também tenho um outro problema de não corrigir aqueles valores que me permitem deduzir. Como, por exemplo, eu posso deduzir mais ou menos R$3 mil de despesa com educação. Por ano. Por ano. Quanto custa uma escola? Você tem criança em escola, Juliana? Quantos anos? Quanto é a mensalidade? 16 anos, R$ 1.450 a Juliana, que é a nossa produtora, está falando aqui, e só pode descontar 3, quando isso corresponde basicamente R$18 mil. Como é que faz? É justo isso? São essas distorções, né, João, que a gente acaba vendo no dia a dia, que o contribuinte, né? Que a gente deduz a injustiça do imposto de renda, sim, levando em consideração que talvez seja um dos impostos mais justos que foi aplicado até hoje. Mas essas distorções que o doutor Domingos explica aí levam a uma injustiça em relação a esse imposto que nós E não são só essas, né? Eu vou chamar nosso primeiro intervalo. Aí, na volta, vamos continuar falando um pouco para o nosso telespectador de mudanças, se tiver mais alguma coisa, mas um pouco sobre as outras deduções, o que não pode esquecer, coisas que têm que ser preservadas. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria.
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões PicPic e Mousse Cake. Bem, voltamos com o segundo bloco do programa e nós estamos falando sobre Imposto de Renda 2018. Bom, sobre as novidades, nós falamos sobre... nós temos que falar que CPF de dependentes a partir de 8 anos de idade agora. A partir de 8 anos de idade também é uma das novidades, que a obrigatoriedade desse CPF de até 8 anos... A partir de 8 anos, até 31 de dezembro do ano passado. 31 de 2017. Completos, 8 anos até 31 de dezembro Lembrando que o ano passado era até 12, a partir de 12 anos, isso né? Aí. Agora, 8 anos. 8 anos de idade. Quer dizer, o pai vai ter que ir lá fazer o processo, retirar o CPF da criança, e etc e tal. Mas você sabe que eu tenho críticas a fazer à Receita Federal e ao governo por isso. Porém, eu acho que o cidadão também é muito sacana. Se a Receita é sacana de um lado, o cidadão também é sacana do outro. Não é verdade? Quantas vezes não se tentaram colocar recibos médicos, médico dando recibo porque um não cruzava a informação? E hoje, isso aí acabou. Acabou porque não é possível mais. Hoje a Receita se preparou para receber isso. Então, hoje, qualquer tentativa que se faça de adicionar alguma despesa inexistente, isso aí não acontece mais e nem tem jeito. Qualquer pessoa que tentar fazer isso hoje será glosado, essa despesa será glosada e até, dependendo do caso, até penalizado de uma forma mais severa. Como a gente falou, né, a Receita ela tem cruzado informações. E o médico hoje é obrigado a apresentar uma declaração chamada DMED, que é a declaração médica. Então, com essa declaração, a Receita cruza o valor que eu paguei e o valor que o médico declarou. Então, se a Receita não tem essa base de dados e eu apresento um recibo médico que não condiza com a realidade, o que vai acontecer? Eu vou cair na malha fina. E caindo na malha fina, esse recibo sendo ideologicamente falso, né? Eu posso ter essa despesa glosada, ou seja, não vai considerar na apuração, e posso sofrer um processo crime. Após um regular processo administrativo, eu tenho um processo criminal. Porque, como você disse, né, a mesma voracidade que o fisco tem de arrecadar, o contribuinte tem de sonegar muitas vezes, né? Por N razões, né? Eu pago um tributo muito alto nesse país, eu não tenho a contraprestação. Claro. Então, o cidadão acaba se sentindo, né, lesado quando ele tem que se submeter a uma carga tributária dessa e considerando, eu não tenho uma dedução adequada, eu não tenho a correção da tabela do imposto sobre a renda, eu não tenho condições de atualizar o valor dos meus imóveis, enfim, acaba se tornando um tributo extremamente pesado para o contribuinte e vai penalizando cada vez mais as pessoas que têm uma renda menor. Sem dúvida, E uma outra coisa também que eu queria adicionar a isso, doutor Domingos, é que o problema da movimentação bancária. A não condizência daquilo que se declara com que... A movimentação com do a ano. movimentação bancária. Tem, da mesma forma que tem a DMED, tem a DMOF, que é uma declaração de movimentação financeira, que também os bancos denunciam isso à Receita Federal. E também é um alerta que a gente faz a todos os contribuintes que atentem a isso aí, a esse tipo de movimentação. Ter uma movimentação bancária e declarar uma outra totalmente diferente, normalmente inferior. Isso é uma coisa que traz também um sério risco para o contribuinte, porque a Receita também está muito bem preparada para isso. Eu até faria esse alerta de uma maneira mais tranquila para a população, que é o seguinte: quando você ouve
aí desse negócio de CPI, como é que chama aí esses negócios de investigação da Lava Jato. Nós vamos abrir o sigilo bancário do cara, pegar a movimentação bancária dele. Isso a Receita faz diariamente, né, doutor? Quer dizer, diariamente. Se você der um cheque de R$5.000, o cheque não, sei lá, se você mexer R$5.000 numa conta que não está acostumada a movimentar, já acende uma luzinha na Receita. O sistema da Receita, eu não conheço internamente, Nem mas eu. ele é parametrizado, né? Vamos imaginar que você caia para ser fiscalizado. Ela tem como requerer essas informações para o banco e o banco passa... a informação que chega para a Receita é até mais detalhada do que o que chega no meu extrato. Então, se eu declaro, no exemplo do João, né? Eu tive um acréscimo patrimonial de 100 mil, caio numa fiscalização e ela verifica que eu movimentei, por hipótese, 2 milhões, ora, da onde veio esse dinheiro? A Receita vai querer saber. São esses cruzamentos que estão se acentuando com os imóveis, com relação aos carros, que eu vou ter que prestar as informações, que a Receita está apertando esse cerco, afunilando, né? A coisa, né? Afunilando. Agora, só para lembrar que a gente falou em termos de inscrição do imóvel, cartório, Renavan de veículo, esse ainda é teste esse ano. Isso. Né? Quer dizer, a partir do ano que vem, sim. Mas quando fala que já está em teste, já está a todo vapor, né, João? Mas é muito importante que já comecem a tomar essa providência agora, Edmo, porque é uma coisa que dá um trabalho fazer esses levantamentos em documentação, em escrituras ou em cartório, em certidões, que já começa a fazer isso, que esses contribuintes já levem ao seu contador ou quem faça a sua declaração de renda de uma maneira mais prática, porque se deixar para o ano que vem, que será uma obrigatoriedade, a coisa vai ficar mais complicada. Mas da mesma maneira que eu acho que isso mais 1, 2, 3 anos vai estar aprimorado da maneira como os bancos aprimoraram. Ou seja, o nosso telespectador sabe que não precisa ir no banco mais pedir os seus extratos, relação. O banco já te coloca à disposição lá na sua conta corrente. Está aqui, ó, o que você tem que entregar para o imposto de renda é isso aqui. Nós estamos entregando. E se você não entregar, que é isso aqui, eles vão cruzar e tal. Provavelmente isso vai acontecer com os cartórios de imóveis. Não tenha dúvida. Provavelmente. Já acontece, né? Quando você tem a transação de compra e venda, já tem uma obrigação do cartório informar para a Receita que teve uma transação com o valor da transação. Sim. E a Receita já faz essa checagem. É mais uma, né? Claro. Essa que está vindo é mais uma para realmente fechar o cerco. É verdade. Bom, tem que entregar até 30 de abril. Todo mundo sabe que até 30 de abril. Falamos aí do piso de 28.559. E aí começar a falar de empregada doméstica. As pessoas que pagam empregada doméstica, o INSS, é o valor do INSS, doutor? O que é que tem a deduzir? Eu tenho um limite que eu posso deduzir também tem de limite? abater na empregada. Tem limite. Igual a escola. Também está na minha colinha aqui, vai. né? Esse limite é de R$ 1.171,84. Tá. Também tem um limite para abater. Então, se eu tenho uma empregada doméstica, eu posso abater os gastos tributários que eu tive com ela até esse determinado limite. O que deve ser levado em consideração, agora vamos até louvar a Receita Federal, e ela, em relação ao ano passado, esse valor, ela fez uma correção, que esse valor era menor, sabe? Então, eu acho justificar isso aqui, que ela deveria fazer desta forma, como fez da empregada doméstica, tudo que fosse em declaração. Eu só queria fazer... Deixa eu só chamar o intervalo, a gente volta. Pode ser, doutor Domingo? Tranquilo. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós.
Riberbal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Doutor Domingos, o senhor queria falar alguma coisa? Eu só ia fazer uma defesa da Receita Federal. O famoso Federal, parênteses. né? Fazer o parênteses. A Receita é um órgão que ela cumpre o que está na legislação, né? Então, a gente está num ano de eleição, quem vai determinar a lei que a Receita Federal tem que cumprir são os nossos representantes. Não, é o ministro da Fazenda, aquele vagabundo que ocupar o cargo de ministro da Fazenda é que tem que fazer o que tem corretamente, eticamente e moralmente não é feito. Ele só quer arrecadar. Não tenha dúvida nenhuma, e é louvável até o trabalho da Receita Federal em cumprir a lei. Não tem nem o que discutir. É o que tem? É o que tem. Então nós vamos lá. Nós estávamos falando da empregada doméstica, que também tem um limite de 1.171 e 74. Eu estava querendo falar sobre aposentadoria também, porque agora eu sou aposentado e o escritório de contabilidade me pediu a minha relação. A cara do João Batista. Está rindo do quê? O Devair me pediu o meu ganho de aposentadoria. Mas mal sabe, né? Porque eu mando lá o ganho da aposentadoria, que já vem descontado do imposto de renda. Que é acima dos dois... Quanto que é? Do mensal? 28. Bom, enfim. É acima do 28.559, ele já vem descontado do imposto de renda. Não tenha dúvida. Entendeu? Quer dizer, eu não ganho essa coisa toda. Mas a aposentadoria tem gente que esquece. Não é verdade? Tem muita gente que esquece de colocar aposentadoria e isso também está cruzando informação, né? Exato. Aí são os erros, né? A gente tem alguns erros que o contribuinte comete que faz com que ele vai cair na malha fina. Sim. Um deles é você esquecer de informar uma fonte pagadora. Sim. Você esqueceu, a Receita também tem essa informação das DIRFs, um aluguel. Né? Um aluguel. Quando você esquece, você tem um risco muito grande de cair na malha fina e ter que prestar essa informação e, eventualmente, corrigir aquilo que foi declarado. Outro erro bastante comum, né? Você apresentar deduções que não estão previstas. Por exemplo, um exemplo muito claro, curso de inglês. Eu não posso deduzir o curso de inglês. Não é considerada aquela educação dos R$3.000. Isso. Outro erro também, pensão. Quando você tem uma pensão alimentícia, você que paga a pensão, você tem o direito à dedução, mas quem recebe tem que declarar a pensão. Se eu tenho dependente, né, e eu coloco ele na minha declaração... A pensão alimentícia é isenta, não? Não. Para quem recebe? Não é. Não é. Não é isenta. Ela entra nas mesmas regras. É um rendimento como qualquer outro, onde aquele que paga, é que o doutor Domingos disse, aquele que paga deduz e aquele que recebe adiciona no seu rendimento para que vê o resultado para recolher esse imposto, se for o caso. Tem outra questão que acontece bastante, né? Num ano que a gente teve um alto índice de desemprego, né? As pessoas acabam entrando com reclamatórios trabalhistas, recebem esses rendimentos são acumulados, né? Então eu tenho que verificar a natureza desses rendimentos que eu recebi, se são rendimentos também decorrentes de verbas indenizatórias, que daí não tem incidência. Então são cautelas que o contribuinte tem que ter para apresentar a declaração, né? E aí fica a orientação de procurar um profissional da contabilidade, um advogado de confiança, ou alguém que saiba, efetivamente conheça a legislação, primeiro para não pagar tributo a mais, né? E segundo, para não errar, né? E errar implica você ter que pagar novamente com multa, com os acréscimos decorrentes. Os dependentes, tirando educação, você tem saúde
E o que mais que poderia ser de dependente? O próprio valor que você consegue abater do dependente, apesar de ser um valor muito irrisório também, que eu acho também uma das injustiças, que é aí em torno de 2.275,08, que eu acho que ninguém consegue cuidar de um dependente com um valor desse. Tá. Né? Então, são esses os valores que podem ser adicionados. Despesas médicas, quer dizer, você tem que ter o comprovante. Sim. Não tem a dúvida. Se não tiver o recibo do médico lá, tudo bonitinho, com o CPF dele ou o CRM dele, sei lá o que é o dado exato do doutor, você tem que apresentar, porque senão... O recibo ele tem mais uma particularidade, né? Teve muita fraude em recibo. Então, a Receita, quando ela tem uma desconfiança de que aquele valor é incompatível, ela exige, além do recibo, que você faça a prova do pagamento. Ou você faz essa prova através de um cheque nominal. Não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas é o que ela pede. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que, doutor, ou que você comprove um saque que você pegou. Mas, doutor, você sacou cheque nominal, quem é que usa cheque, doutor? Dinossauro? O que é isso? Quem que usa cheque? Ninguém usa cheque. Mas a Receita tem adotado esse critério que o doutor Domingos disse. Eu sei. Porque para comprovação, para realmente evitar que aconteça essas fraudes. Ok, mas ninguém usa cheque. E está cheio de clínica e laboratório, cheio de coisa aí, é cartão. Mas aí a gente consegue comprovar com um laudo do tratamento, com uma descrição do tratamento. O que eu oriento mas é não cheque, ficar... não vem com cheque não, que cheque eu não aguento, pelo amor de Deus. O que eu oriento é não ficar apenas com recibo. Né? A gente tem que pensar que, do outro lado, a Receita Federal está sempre olhando para a gente. Outro erro bastante comum, que eu vou fazer questão de identificar e que a Receita vai cruzar, às vezes o autônomo declara que teve rendimento recebido de pessoa física. Sim. Por exemplo, até o limite de isenção. Então, eu tenho um determinado rendimento tributável, pago imposto de renda e recebo, por exemplo, R$1.000 de pessoa física. Não teria, em regra, incidência do imposto sobre a renda. Só que eu tenho que pagar a contribuição previdenciária. Sim. A Receita até então não tinha esse cruzamento. Então, na minha atividade profissional, eu tenho recebido inúmeros autos de infração, onde o contribuinte declara rendimento de pessoa física, né? Não teria tributação, mas ele teria que pagar o INSS, os 20%. Então é outro erro, não sei se nem erro, né? É uma falta de conhecimento que nessa condição eu acabo sendo autuado das contribuições previdenciárias. Sim, exatamente. Nós falamos de renda de aluguel, falamos de bens a atualizar, falamos de pensão alimentícia, você queria falar de coisas boas. Queria. É difícil quando a gente fala de imposto de renda falar de coisa boa. Né? Mas tem. Dentro de um contexto ruim, a gente consegue extrair alguma coisa boa. Por exemplo, alguém que tem uma determinada doença grave, ela tem o direito à isenção desse recebimento, quando decorrente de aposentadoria. São várias doenças elencadas na declaração, na legislação do imposto de renda. Então, não teria que pagar. Quem tem o rendimento acima de 65 anos, por exemplo, tem uma parcela que é dedutível, que faz com que você abaixe esses valores. Teve uma lei do bem, que ela foi chamada como lei do bem, um pouquinho mais antiga, se não me engano, 2011 ou 2012, que ela permite o seguinte: você vendeu um imóvel e no prazo de 180 dias você adquiriu outro imóvel para a sua residência. Você também não teria que pagar o ganho de capital nessa apuração de eventual ganho. E também as outras regras, né? Se você vender um imóvel até R$440 mil. Eu adicionaria também nisso aí a distribuição de lucros de empresas. Essa também está elencada dentro da isenção do imposto. A distribuição de lucros. A distribuição de lucro, ela realmente se usa muito até para sair desse imposto. É uma maneira que a gente usa hoje para até bonificar o empresário, o sócio da empresa, que também está numa situação de isenção. Claro. Bom, chegamos ao final do nosso programa e primeiro agradecer aos convidados, o Dr. João Domingos e João Batista Campos, da Astec Contabilidade, meus amigos, e que atenderam prontamente o nosso desejo. E a gente espera que tenha esclarecido aí várias das suas dúvidas e dizer que o imposto de renda, de fato, é um imposto do bem. É um imposto que a gente tem que pagar, muito embora a gente discorde de algumas coisas que ocorram, mas o importante é que as pessoas que fazem essa legislação
São essas pessoas que dependem do nosso voto e já que estamos no ano eleitoral, vamos votar direitinho. Voto não é pinico, eu sempre lembro disso. Com o voto você faz uma coisa, com o pinico você faz outra, tá bom? Semana que vem estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.